Olha só, sou o pastor Ranieri e quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. E eu queria, hoje à noite agora, daqui horas, eu vou ministrar para um grupo de homens e sobre o tema Pai Nosso. E uma das coisas que tem me chamado a atenção nos dias de hoje é como a igreja tem enfrentado a falta da paternidade em Cristo. Quantas pessoas que estão vivendo dentro das igrejas, que estão se alimentando daquilo que sai de cima do altar, da boca dos pastores, do coração, do pastor, e muitas vezes não está entendendo o que realmente Deus quer fazer, o que o Pai quer fazer, o propósito do Pai para esses dias. Talvez você fale assim, pastor, mas eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Meu chamado é cantar, meu chamado é louvar, meu chamado é ministrar. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui, querido. O teu chamado vai muito mais além do que essas coisas. Nós temos que entender um princípio básico. Nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos, considerado filho. Deixa eu ler para você aqui. Romanos 8,16, que diz assim: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Sabe, a igreja está sofrendo uma falta de paternidade, querido. E nesses dias Deus quer restabelecer a paternidade. Sempre foi interesse de Deus ter nós como filhos. Mas muitas vezes nosso comportamento é um comportamento de servo e não nos aproxima diante de Deus. Como assim, pastor? Qual é o comportamento de um servo, querido? O servo, ele faz de tudo para agradar o seu patrão. O servo, ele faz de tudo para agradar alguém. Filho não precisa. Eu tenho uma filha de 10 anos. E lá em casa, quando falta alguma coisa, ela só fala, pai, acabou a Nutella. Ou ela vai na geladeira, ela abre. Ela não fica fazendo, meu pai eterno, Deus. Não, ela me trata de uma maneira diferente. Ela está em casa, ela se sente em casa, a casa é dela. Então ela sente à vontade, ela abre a geladeira, ela pega. Por quê? Porque ela é filha. E por ser filha, querido, traz umas vantagens muito grandes. Então eu quero que você que está me ouvindo aí, eu queria que você tivesse o teu coração aberto para ouvir o Pai falar com você. Sabe, muita gente fala, eu venho para a igreja. Sabe por que as pessoas se aproximam da igreja? Elas vêm alguns dias e aí você começa a ver só pessoas vivendo de sacrifícios, pessoas vivendo apenas de votos, apenas de campanhas. Deixa eu falar para você aqui, é sério o que eu estou ministrando para o seu coração agora. Sabe, você não precisa viver de sacrifícios, amado. Você não precisa viver como um servo. O servo, a Bíblia diz que o menino, ainda sendo criança, mesmo sendo herdeiro de tudo, por ser criança, ele ainda não tem maturidade para herdar. Ele não se difere de um escravo. Por quê? Porque muitas vezes a gente é filho, só que o nosso comportamento é um comportamento de servo. Aí sabe o que acontece? Nós deixamos de herdar aquilo que é nosso por direito, porque o nosso comportamento é de servo. Entenda uma coisa, você não precisa viver de uma vida de agrados a Deus. Hoje tem culto, eu sou obrigado a ir no culto. Você não precisa viver de agrados, irmão. Você não precisa viver de sacrifícios. Eu queria que a igreja brasileira entendesse isso. Nós não precisamos viver de sacrifícios. Como assim, pastor? Não estou entendendo o senhor. Sabe, você não precisa viver assim, 7 dias de quebra de maldição. 8 dias para que os cadeados se quebrem. 10 dias para que a porta se abra. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você não tiver um pai que te dá direito a tudo, se o nome Jesus, a Bíblia diz que o nome Jesus está acima de todo o nome, e se você não tiver ele como seu único e suficiente, entenda uma coisa que eu estou ministrando aqui. Quando nós declaramos assim, Jesus é meu único e suficiente, se o nome dele, se Jesus é suficiente, nada mais importa. Você está entendendo? Se Jesus é suficiente, você não precisa fazer campanhas de quebra de maldição. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você aqui. Você que é pai aí, que você olha o teu filho quando ele está com uma dorzinha de garganta e ele dá uma febre. Essa febre, se você puder me responder, essa febre é boa ou essa febre é ruim? A febre é boa ou é ruim? Pastor, a febre é ruim. Não, a febre é boa. Por quê? Porque a febre, ela é como se fosse uma sirene do nosso corpo. Ela está dizendo assim, olha, eu não estou bem, tem alguma infecção no meu corpo. Então, automaticamente, a febre se torna boa.
Então a gente olha para a maldição, eu estou sofrendo, eu vou fazer uma quebra de maldição. Você não precisa quebrar uma maldição. Você precisa ir até a raiz dessa maldição. Você precisa entender por que você está sofrendo aquilo na vida e corrigir. Nós não precisamos falar assim, olha, essa semana eu estou desempregado e eu vou fazer 7 sexta-feira para conseguir um emprego. Irmão, você não precisa barganhar com o Pai. O Pai, ele tem prazer em te abençoar. Você tem certeza? Você tem certeza você tem noção, desculpa, do que eu estou ministrando aqui? Em todas as vezes que Satanás tenta tentar Jesus, naqueles dias que Jesus estava no deserto, sabe o que acontece naquele dia ali? Satanás fala assim, olha, se tu és filho. Só que Jesus, antes de ser tentado no deserto, Jesus ele já tinha sido batizado no Rio Jordão por João, e aí do espírito, do alto desce um espírito em uma pomba, posa sobre Jesus, e há uma voz que se ouve, e todos ouviram aquela voz que dizia assim, este é o meu filho amado, em qual me alegro, em qual me comprazo, em qual eu tenho alegria. O próprio Pai, o Criador de tudo, já tinha declarado que Jesus era filho. Então, o diabo queria desconstruir o quê? A identidade de Jesus. Sabe, se você anda no nível que foi chamado, na postura que foi chamado, na altura que foi chamado, você é filho. Então você não precisa provar nada para ninguém. Se tu é filho, transforma a pedra em pão. Sabe, se tu é filho, pula desse precipício, se ajoelha diante dos meus pés. Sabe, o inimigo sempre vai querer que você prove a tua identidade, porque se você querer provar para alguém que você é filho, você está questionando a tua paternidade. Entenda que você é filho e você não precisa viver uma vida de sacrifícios, querido. Hoje eu vou para a igreja porque talvez você nem concorde com o que eu estou falando aqui, mas eu sei do que eu estou falando. Porque eu sofri muito na minha paternidade, eu fui alguém curado na minha paternidade. Eu fui alguém que sofri na minha paternidade, porque teve um período da minha vida que o meu pai me abandonou, meu pai físico me abandonou, quando eu era criança ainda, ele foi embora, e aí eu sofri com isso. E quando eu aceitei a Jesus, para você entender, quando eu aceitei a Jesus, eu vivi um período na minha vida porque eu ouvia meu pai falar, o pastor falar que Deus era pai, eu não sentia isso. Então eu queria compartilhar isso com vocês, para vocês entenderem como é preocupante, e por isso que a gente veja o inimigo investindo nos dias de hoje pesadamente sobre as famílias. Por quê? Porque se ele destruir uma família, ele descaracteriza a figura paterna. Como eu olhava para a figura paterna, a figura masculina feriu, então eu não conseguia ver segurança numa figura paterna. E quando alguém falava que Deus era pai, eu não conseguia construir isso dentro de mim. Então, para mim, que eu não conseguia ver Deus como pai, porque para mim pai era um pai que abandonava, quando eu olhava o pastor e ouvia os meus pastores, antes de eu ser pastor, eu ouvia os pastores falando que Deus era pai, eu não entendia. Porque eu falo assim, Deus não pode ser pai, porque se Deus é pai, ele vai me abandonar também. E esse espírito de rejeição, querido, que cria dentro de nós, a gente achar que até o próprio Deus pode rejeitar. Então, por muitos anos eu fiquei pensando, senão não pode, Deus não pode ser pai. E aí para mim era muito mais fácil viver uma vida de sacrifício, fazer campanhas para poder ter alguma coisa. Então eu não sabia ter um carinho do pai, eu não sabia agradar o pai, eu preferia mostrar que eu era importante para ele. Então eu fazia 10 sexta-feira, 15 não sei o que, 12 momentos. Então assim, eu vivia uma vida de sacrifícios até eu conhecer um verdadeiro pai. Para mim poder, entendo que o pastor está ministrando aqui sobre o teu coração, para mim falar isso para você, Deus falou muito comigo. Para você poder ver um Deus, não como um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, ver um pai, realmente um pai. Para você fazer isso, você precisa conversar com o seu pai, daqui da terra. Liberar, talvez você foi machucado pelo seu pai por uma palavra que ele falou. Você mulher que talvez o teu pai falou assim, eu não queria ter você, você veio por acaso. Você precisa liberar o teu coração, perdoar o seu pai, porque o pai físico, ele é uma ótica do pai espiritual, da mesma maneira que você vê o seu pai físico aqui, você veja o teu pai espiritual, que é Deus. Então, se você foi abandonado quando você era criança, você não consegue sentir um Deus pai dentro da igreja, porque a igreja é um ambiente de filho, e aí você chega naquele lugar, você foi rejeitado, aí você não veja um ambiente de filho. Paz, Jaque, tudo bem? Aí você não veja um ambiente de filho, você veja um lugar de filhos, mas como você foi abandonado, você se sente órfão. Então você sai da igreja muito fácil.
Por quê? Porque você não consegue ver um pai naquele lugar. Você não consegue ver os teus irmãos naquele lugar. Davi nunca sentou à mesa para comer com os irmãos, era sempre rejeitado, ficava lá no campo com as ovelhinhas, e o espírito da rejeição tem maltratado muitas pessoas nesses dias. E eu queria convidar você, querido, a começar a mudar a ótica do teu ver, do teu olhar para o teu pai, que talvez ele só te deu o que ele recebeu. Talvez ele também nunca teve carinho, então ele só deu para você o que ele não recebeu. O que ele recebeu, melhor dizendo. E aí você cresceu sem o carinho do pai, sem a atenção do pai, sem ter alguém do teu lado. Aí você sofre até hoje e você não consegue se entregar por completo dentro da igreja. Sabe, você precisa liberar as palavras que talvez o teu pai falou para você, as mágoas que o teu pai talvez falou para você poder ter uma intimidade profunda com o nosso Pai Criador. Hoje, querido, eu precisei olhar para o meu pai, pedir perdão, porque muitas vezes eu julgava a minha falta de sucesso, eu não admitia que muitas vezes eu era o fracassado. Eu olhava para o meu pai e falava assim, eu sou assim por causa do meu pai. Eu sofro por causa do meu pai. Eu sou rejeitado, não dá certo as coisas para mim, eu começo, não termino, aquela porta não se abriu por causa do meu pai. Eu não estudei por causa do meu pai. Então, tudo eu culpava o meu pai. Então, antes de eu pedir para que ele me perdoasse, ou que antes de eu ouvir um perdão dele, eu precisei falar, pai, eu quero pedir perdão pro Senhor. Porque eu culpei muitos anos da minha vida, eu culpei o Senhor. Muitos fracassos da minha vida, eu culpei o Senhor. Então eu quero pedir perdão, pai. Eu queria que o Senhor me perdoasse. E eu fiz essa oração, irmão. Eu conto esse testemunho porque ele mudou a minha vida. E num momento muito lindo, eu chamei meu pai na minha casa. A gente lavou os pés do meu pai. Eu lavei os pés do meu pai e pedi perdão para ele. Eu fiz um momento de renúncia naquele momento. Os céus se abriram. Eu sentia que a gente foi envolvido naquele dia pelo Espírito Santo. E eu comecei a realmente ver um Deus Pai. Aí quando eu perdoei meu pai, que meu pai pediu perdão para mim também, que a gente se liberou no mundo espiritual, eu comecei a vir para um culto e eu comecei a ver realmente um pai abraçando. E aquilo foi muito lindo, amado. Foi muito maravilhoso. Eu não quero me estender aqui, eu quero apenas, se você tem gostado da palavra que eu tenho compartilhado, né? Então, uma vez ou outra aí a gente vai estar aqui no Instagram, mas abraça teu pai. Valorize o teu pai. Pastor, o senhor não conhece, meu pai me abandonou. Efésios 1 vai dizer que antes da fundação do mundo, antes de existir o mundo, amado, nós já éramos eleitos nele. Você já estava em Cristo antes de tudo. Então você não é um acaso. Você não é vítima de um estrupo. Pastor, minha mãe me abandonou, meus avós que me criaram. Você acha que você foi abandonado. Talvez você foi abandonado pelo físico, pelos seus pais físicos. Mas espiritualmente Deus tem cuidado de você. O teu pai espiritual, que é Deus, tem cuidado de você. Somos herdeiros em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Olha só, se você gosta desse tipo de vídeo, tipo de palavra ao seu coração, eu queria compartilhar esse tipo de palavra no canal no YouTube. Se você gosta, né? Apoia aí, deixa o like, gosta. E a gente vai estar trazendo toda semana uma palavra ao teu coração. E eu espero ter ajudado você com parte do meu testemunho. E eu quero contar meu testemunho por completo para vocês. Mas hoje é só uma parte dele. Tá bom, amados? Deus abençoe.